anos, Deus vem nos ensinando que Ele é conosco. E nesta noite nós vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus, né? João 15, coloque-se de pé, igreja. Vou reverenciar a palavra de Deus. Nós estaremos lendo alguns versículos somente. E eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. O subtítulo fala assim: a continuação das últimas instruções aos discípulos, a união e a intimidade entre Jesus e os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. 15, versículo 1. É o subtítulo isso que eu li, né? Talvez na sua Bíblia, na tradução diferente, não está escrito. E fala assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. E toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela minha palavra, que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. E assim também vós, se não estiveres em mim. Louvado seja Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Soberano e altíssimo Deus, a tua palavra, papai querido, já foi lida, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, nesta noite. Deus, tu sabes que de mim nada tenho a oferecer ao teu povo, Senhor. Mas a tua palavra, Pai, que ela é verdadeira, Pai. Ela é eficaz, Senhor. Ela é quem tem o poder de transformar, Senhor. Oh, Deus Santo, ela que tem o poder de livrar, de curar, Pai, e de salvar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra nesta noite, Deus, venha fazer o efeito nos corações a qual ela foi produzida, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que nenhum embaraço, Pai. Que nada, Pai, venha fazer com os teus filhos desvie, papai querido, a atenção da tua palavra, Deus, nessa noite, Pai. Coloca os teus anjos, Pai, acampado aqui neste lugar, ó Deus, em o nosso favor, Senhor. E que toda obra maligna, Pai, venha cair por terra. E que toda, papai querido, opressão venha se retirar, Pai, em santo nome de Jesus. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. O Senhor nos instrui. O Senhor vem com esta palavra nesta noite a nos ensinar a respeito, né, do que nós somos na presença dEle. Deus, Ele começa dizendo no seu primeiro versículo, a qual Ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Deus, Ele é o responsável pela nossa existência. Deus, Ele é o responsável pela minha e pela tua vida. Sem Deus, se Deus Ele não tivesse pensado nos fazer conforme a imagem e a semelhança dEle, talvez Deus pensasse: oh, tá bom a terra já só com os animais. Se Deus tivesse parado nos animais, porque Deus Ele começou o mundo fazendo com a tua palavra, e fez aquilo, e fez isso, e fez a terra, e criou o firmamento, e separou o mar. Deus Ele fez todas as coisas com a tua palavra. Só com a palavra Ele criou os animais. Ele não precisou tocar no barro para criar um animal. Ele falou: e faça os répteis, os peixes do mar, e foram criando, irmãos. Assim como se fosse hoje o ilusionismo que passa num desenho aí da tarde, ou num filme assim, ó. Fez, e assim foi Deus que Deus criou. Tudo isso Deus fez com a tua palavra. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, porque ela transforma. Ela tem o poder de mudar caráter. Ela tem o poder de transformar caráter. Ela tem o poder de gerar em nós um arrependimento. Ela tem o poder de criar em nós, talvez, uma vontade de crescer. Porque diversas vezes a dificuldade tem tentado nos parar. Não vai dar mais certo, irmã Carla. Não vai dar certo. Pode parar, você já tentou. Não vai dar mais certo. O inimigo, ele tem o poder de colocar as mãos sobre a nossa vida e falar: pode parar, que o seu projeto não vai para frente. Esse projeto que você tem no seu coração não vai para frente. Já era, acabou. O inimigo, ele coloca nas nossas vidas uma coisa chamada hoje como negativismo. Ele consegue, ele tem o poder de mudar isso. Nós estamos ali cheios de vontade de fazer, mas de repente, por uma situação apenas, nós já desistimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas você leu uma coisa e está falando de outra. É Deus que toma o controle do barco, não sou eu, irmãos. É Ele que conhece a sua necessidade. A minha necessidade não sou eu. Eu não sou capaz de
está ligado na videira, tudo você pode, mas é com a permissão dele. É ele que sabe, Fernando, o momento de limpar. É ele que sabe o momento de falar, Fernando, agora você vai andar. Agora você para. Agora você anda e agora você para. É ele que faz tudo. Ele nos deixou essa instrução. Ele falando com os seus discípulos. Imagina aqui Jesus sentando com os 12 ali explicando: ei, eu sou a videira verdadeira. E talvez eles não entenderam. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, Jesus? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Jesus, ele veio nesse mundo para nos ensinar, irmãos, para deixar diversas instruções que estão nesse livro, ao livro da lei. Ele veio ensinar como nós devemos educar os nossos filhos. Ele veio ensinar da maneira como nós devemos trabalhar. Ele veio ensinar da maneira como nós devemos se comportar entre os gentios, entre esse povo do mundo. Mas, irmão, você está falando porque você está fazendo uma divisão? Não, irmãos, é a realidade. Nós cremos num Cristo vivo e muitos creem no Cristo da cruz, crucificado, morto. Isso é uma verdade. É uma verdade que tem que ser dita sempre. Nós temos que andar de uma maneira como Jesus instruiu. Sede santos como eu sou. Louvado seja Deus. Mas nós andamos num mundo de pecados. Nós andamos no meio de pessoas de impuros lábios. Nós andamos no meio de corações endurecidos. Quando nós pensamos em falar de Jesus, eu vejo aqui a Bia. Se eu tivesse na idade da Bia o conhecimento da palavra que eu tenho hoje, Fernando, talvez eu ia me frustrar, talvez muitas das vezes, de falar de Cristo com algum amiguinho, que os meus amiguinhos também não queriam saber nada disso. Nada disso porque eu sou jovem. Mas se nós pegarmos as Escrituras Sagradas, Jesus, ele nasceu também, querido. De uma mãe igual eu e você também nascemos. Louvado seja Deus. Ele foi gerado dentro do mesmo ventre. Não do mesmo ventre da minha mãe, não do mesmo ventre da sua mãe, mas com um ventre igualzinho da minha e da tua mãe, irmãos. E ele logo quando jovem ele estava, tem uma passagem aqui que fala, Jesus lá ensinando aos grandes, do Sinédrio, conversando com os grandes, e o povo se maravilhava com tal sabedoria daquela criança. Não entendiam como ele falava. Talvez se nós tivéssemos, um pouquinho de sabedoria, ou talvez os nossos pais tivéssemos nos ensinado lá atrás, nós talvez não teríamos passado por tantas das coisas. Mas é um talvez, porque quem sabe de todas as coisas é Ele. E se Ele permitiu que eu e você passássemos por isso, era para que hoje nós tivéssemos bagagem, assim como o nosso irmão Fernando falou, tivéssemos bagagem para poder falar para esses jovens: ei, o que você está fazendo hoje eu já fiz. E o Senhor teve de misericórdia. Ele me deixou ligado na videira. Ele me limpou, sabe por quê? Porque Ele sabia que hoje nós estaríamos dando fruto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, Ele só permitiu a minha sua existência até aqui, irmão Fernando. Irmão Maurício, Carla, irmã Esther. É verdade. Varão que aqui está com a irmã Esther, seu marido, Silvia, a Fernanda. Ele só permitiu nós chegarmos aqui até hoje, irmão. Sabe por quê? Porque Ele já sabia que hoje estaremos aqui rendidos aos pés dEle. E através das nossas vidas, muitas vidas vinham se render na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Ele sabia, cara, que você teria 2 filhas. Ele sabia. Foi Ele que permitiu que você tivesse 2 filhas. Talvez Ele podia ter te dado 2 filhos, mas não, Ele escolheu 2 filhas para engrandecer o teu ministério, para alegrar o teu coração. Louvado seja Deus. E Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E toda vara que em mim não dá fruto, corta. Quantas vidas já foram, irmãos, que não deram ouvido à voz do Senhor? Quantas das vidas já se perderam neste mundo, irmãos? Quantos amigos nossos, vamos chegar aqui mais próximo, os nossos antes queridos que já se foram, talvez não deram a vazão a qual precisava a voz do Senhor. O Senhor mandou vários profetas, assim como eu e você, a falar da palavra dEle. Quantos amigos, Fernando, nós já não perdemos para esse mundo cruel aí, para o inimigo, querido? Então o Senhor aqui, Ele veio explicando
Eu sou a videira verdadeira, Esther, permanece no Senhor. Irmão, permanece no Senhor. Se aprofunda a conhecer os mistérios de Deus. Nós só vamos vencer esse mundo se nós conhecermos o mistério de Deus. Porque Jesus falou, eu venci o mundo. E vós também vencerão. Se estiver em mim. Se estiver em Deus, nós venceremos esse mundo. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. É Deus quem tira. O Senhor veio aqui nessa terra, morreu por mim e por você, para nos livrar da vergonha da cruz. Ele veio. Ele pagou o preço. Ele foi tido como maldito. Pela minha e pela tua vida. Maldito todos, quando pendurados no madeiro. O nosso Jesus foi tido como maldito pela minha e pela tua vida. Ele não se importou não, irmãos. Ele foi até o final ali. Ele sabia. Ele sabia que todo a qual fosse crucificado no madeiro seria tido por maldito. Louvado seja Deus. Mas ele, por amor da minha e tua vida, ele foi até o final, irmão Fernando. É verdade. Povo de Deus. Isso é você. Mas todo aquele que dá fruto, o meu Pai limpa. Eita, Deus tremendo. Não importa, cara, o que falaram sobre a tua vida. Não importa, irmão Esther, quanto julgamento tem lançado contra a tua vida. Não importa, Maurício, quantas pedradas você tem levado. Não importa, irmãos. O que importa é que o Senhor nos limpa. É Ele que limpa a minha e a tua história. É Ele que muda a nossa história. É Ele que quer transformar a nossa vida para que nós venhamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. Ele nos limpa porque Ele acredita em você. Ele te limpa porque Ele vê além daquilo que os nossos olhos veem. Ele vê muito além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Esse Deus, Ele é tão tremendo, porque Ele não faz só o começo, não. Ele faz o meio e o fim. Ele transforma tudo para o nosso favor. Não tem nada que pare diante da nossa presença quando Deus está conosco. Ele abriu o mar vermelho, irmãos. Glória a Deus. No meio de uma adversidade terrível, a qual o povo de Israel saiu lá do cativeiro. Eles estavam cativos lá para o povo de Faraó. Ficaram por determinado tempo lá, ó, servindo ao Faraó por migalhas. Quanto tempo ficamos nesse mundo servindo a Baal, o inimigo? Por migalhas. Por nada, ficamos servindo ao inimigo das nossas almas. Talvez até sem saber. Porque Deus diz que tem um tempo da ignorância, a qual nós não conhecemos ao Senhor. Por conta das vezes o povo de Israel foi cativo, irmãos, de outros povos. Deus libertou, irmãos. Mas o povo, por um determinado momento, quis voltar com seus próprios pés. Louvado seja Deus. Eu vim entender nesta palavra, irmãos, que os ramos que dão frutos, por mais que fique sujo, irmãos, por mais que nós vamos lá no mundo buscar uma alma que está perecendo lá e nos sujamos, quando colocamos as nossas mãos para tirar alguém do meio do pecado, ficamos sujos, mas o Senhor vem e nos limpa. Ele passa o bálsamo de Gileade sobre as nossas vidas e purifica o nosso coração e limpa para que nós venhamos ter mais frutos, para que nós venhamos buscar mais vidas. Eu vejo Moisés, irmão, naquela peleja de Moisés. Moisés, ele era um homem como eu e você. Ele não era diferente de mim e de você. Havia mulheres, Esther, havia mulheres, cara, Silvia, Bia, como vocês, no meio daquele povo. No meio daquele povo, vivendo tudo que Deus fazia, irmãos. A roupa do pessoal crescia no corpo, Fernando. Irmão, a gente falando uma coisa dessa para o mundo é loucura. Esse cara está doido. A roupa crescia no corpo. O chinelo não gastava, irmãos. Quer milagre mais que esse? Mas eles só queriam mais. Verdade. Eles só queriam mais. Só reclamava. Talvez não seja o momento da gente reclamar. Talvez não seja o momento da gente ficar pedindo. Talvez o momento agora é de agradecer. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui. Ebenezer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Ebenezer. Ebenezer, chegar e falar em todo lugar. Ebenezer, aleluia. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. É verdade. Mas poucos sabem reconhecer. E os poucos que sabem reconhecer estão aqui
Os poucos que sabem reconhecer aquilo que o Senhor tem feito estão na presença dele, agradecendo por esse dia, Fernando. Eita, dia tremendo. Aleluia. Eu fiquei maravilhado pelo que Deus fez na sua vida, Fernando, na vida da cara. Pelo que Deus guardou. Esse livramento foi grande. O tamanho do livramento que Deus hoje deu foi muito grande. Mas também não foi só um livramento, irmão. Deus mostrou: eu sou contigo, cara. Eu sou contigo, Fernando. Deus mostrou a grandeza dele na tua vida, varão. É verdade, Senhor. Deus, ele levou lá, ó, levou e trouxe. Quando o inimigo talvez se levantou e falou: eu vou pegar. Sai. Eu estou contigo. Louvado seja Deus. Ele limpou. Nesse exato momento poderíamos estar orando, ou poderíamos estar lá dentro do hospital, chorando e clamando a Deus para fazer algo. Mas Deus, ele foi além. Pegou e guardou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não precisou, irmãos, porque a honra, a glória, o poder e a majestade estão nele. Louvado seja Deus. É verdade, Senhor. Quantos já choraram, pecadores querido, nesse mês, irmão? Nesse momento que estamos aqui dentro da casa de Deus, reunidos, orando a Ele, clamando, escutando a palavra viva dEle. Quantas famílias não estão chorando neste momento? Quantas famílias não estão dentro de uma sala fria, vendo o seu ente querido em cima do mármore? E talvez querendo somente uma oportunidade, meu Deus. Só mais uma oportunidade, Senhor. Olha, Deus, ele fala tremendamente ao meu coração nesta noite. Nós devemos tomar uma posição, igreja, porque pode ser a sua última chance. Grande Deus. Pode ser a sua última chance hoje. Então não desperdice, irmãos. Não desperdice a última chance. A oportunidade que Deus está te dando. Ele te chamou. Como ele falou aqui, irmãos, na palavra dele. Ele te chamou, ele te limpou, irmãos. Ele fala que se você estiver nele e ele em vós, tudo podeis fazer. Mas se não estiver nele, nada pode fazer, irmãos. Deus, ele é educado, irmãos. Deus, ele é educado, igreja. Ele conhece as necessidades do nosso coração. No momento certo, Deus vai bradar na tua vida. No momento certo, Deus vai trabalhar no nosso coração. A Bíblia nos ensina que nada é por força e violência. Só que a gente, por ser pais e mães, ou como eu queria entender o coração da minha mãe, do meu pai, quando eu queria sair, meu pai não deixava, eu ficava triste. Mas quando eu ouvi a notícia que morreu lá, eu já agradeci a Deus, irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque eu ia estar naquela festa lá, ó. Mataram 2, 3 na festa. Nós temos que dar ouvido, irmãos, às coisas de Deus. No momento certo, Deus vai te exaltar. No momento certo, Deus vai te dar a liberdade de fazer tudo aquilo que você quer, mas de uma maneira consciente. Hoje, com 33 anos de idade, irmão, eu vim conhecer verdadeiramente a Cristo. Ah, mas irmão, você já era convertido? Eu já tinha me convertido, mas ainda não tinha aceitado. Eu não tinha aceitado, irmão, sabe por quê? Eu queria fazer tudo conforme a minha vontade. O que valia? Estar na presença de Deus, mas eu não queria que Deus estivesse em mim. É forte. Porque eu queria fazer a vontade da minha carne. Ei, não se cumpria isso na minha vida. Não se cumpria, cara, não se cumpria. Tanto que vocês que me conhecem sabem o que eu passei. Não adianta você ir à casa de Deus e não permitir que Deus visite a tua casa. Não adianta, irmãos. A tua casa talvez não seja essa construção. A tua casa é aqui dentro, irmãos. É a tua intimidade que Deus quer visitar nessa noite. Havia uma mulher com 18 anos que vinha na presença de Deus. 18 anos ela ia na casa de Deus. E toda vez que ela ia encurvada, irmãos. Essa história é real. Aconteceu. A Bíblia nos menciona essa história, essa passagem. E ela ia encurvada, mas direto, todos os dias que tinha culto, essa mulher estava lá dentro da casa de Deus. E num determinado momento, Jesus passou por aquele lugar e resolveu ensinar ali naquela sinagoga. E eu imagino Jesus ali pro lado de fora da escada, ensinando aquele povo, porque onde
havia uma grande multidão. Não era poucos, irmãos. Talvez muitos curiosos iam, talvez porque, que nem quando nós andamos, quando já andou no centro aqui. Irmão, começa aquele pessoal a fazer aquele negocinho do gatinho, começa a vir todo mundo. Talvez nem era pelo que estava acontecendo ali, mas pela curiosidade de ver quem era, do que era que estava acontecendo. Mas as pessoas automaticamente se maravilhavam quando ouviam o Senhor falando, quando escutavam a voz do Senhor, porque era uma voz branda, era uma voz que falava calma, mas com sabedoria e autoridade. Ele ensinava de uma maneira incomum, com todos aqueles mestres, aquelas pessoas doutoradas, aquelas pessoas que tinham uma inteligência talvez mais apurada, não entendiam também aquilo que Jesus falava, porque ele ensinava de uma maneira que todos que estavam ali se maravilhavam. Está escrito na palavra dele. Ele chegou a falar por parábolas para que todos entendessem. E aquela mulher, 18 anos, indo lá e não entendia. Indo lá e não entendia. Indo lá e não entendia. Mas ela não desistiu. É isso que eu quero trazer para a igreja. Ela não desistiu. Ela foi, irmãos, ela foi. Mas eu não estou entendendo. Ela foi, mas num determinado momento ela teve um real encontro com Jesus. E Jesus é o Senhor dos senhores. Aleluia. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele viu o que tinha naquela mulher, ele entendeu logo de pronto, chamou a mulher, ei, vem cá. Eu não vi escrito na palavra, mas eu quero ser ousado de dizer que Jesus chamou ela e falou, ei filha, tu quer ser curado, tu quer desencurvar? Ela não entendeu nada. Se a mulher não entendeu, imagine todos aqueles irmãos que já haviam acompanhado aquela mulher há muito tempo. Mas a senhora é assim mesmo, é uma enfermidade comum. Jesus levantou as mãos sobre ela e falou, sai! O inimigo bateu retirada, a mulher ficou desencurvada. Louvado seja Deus. O povo se maravilhou com aquilo, Esther. Talvez nós precisamos realmente tomar uma posição com Cristo e deixar que Ele venha libertar as nossas vidas da mão do inimigo, transformar para que nós venhamos dar esse fruto. É o que está falando a palavra dele. Nós precisamos deixar ser limpados por Cristo. Tudo aquilo que vem atrapalhando a nossa vida, nós temos que permitir o Senhor que limpe. Por mais que doa, mas vai ser limpo. O Senhor quer transformar nessa noite. O Senhor quer restaurar lá. O Senhor quer mudar a condição de vida. O Senhor quer dar o melhor dele para nós. Mas nós necessitamos de estar na posição. Necessitamos de nos colocar de pé na presença de Deus. Necessitamos de ouvir a palavra dele e guardar no coração. Assim como foi lida a palavra oficial desta noite, irmão. Todas as bênçãos dessa palavra nós iremos alcançar. Glória a Deus. Mas se nós guardarmos os mandamentos do Senhor. Amém, igreja? Amém, Jesus. Coloque-os de pé que nós vamos orar.